Então nós já vimos arranjo com repetição, arranjo sem repetição, permutações, permutações circulares e permutações com nem todos os elementos distintos. Então, em todos esses casos, essas fórmulas que a gente viu servem para a gente calcular sequências, né? Quando a gente fala de permutações ou de arranjo, a gente está calculando sequências. Mas mesmo assim a gente consegue utilizar essas expressões para calcular, por exemplo, o número de subconjuntos, como a gente fez nesse exemplo aqui. Então aqui a gente não está, esse exemplo que a gente resolveu utilizando fórmula de permutação, a gente, apesar de resolver usando permutação que fala de sequências, nesse caso aqui a gente não está tanto interessado na ordem, a gente só está interessado nos subconjuntos. Então a gente pode generalizar isso que a gente fez, porque a gente chama de combinação. Então, no caso de combinações, a gente vai calcular número de subconjuntos, não mais de sequências. Então aqui a gente não está preocupado com a ordem. Então imagina que a gente tem de novo um conjunto Mzão com Mzinho elementos. Então, dado R entre 1 e M, uma combinação dos M elementos tomados R a R é um subconjunto de M com R elementos. Então, o número de combinações de M elementos tomados R a R, a gente vai indicar por C subíndice MR, ou M sobre R aqui entre parênteses, e a gente poderia calcular da mesma maneira que a gente fez para aquele outro problema anterior de subgrupos, que o número de combinações de M tomados R a R é M fatorial dividido por M menos R fatorial vezes R fatorial. Então, se eu tivesse o conjunto M com as quatro primeiras letras, A, B, C, D, quais seriam as possíveis combinações de 4 tomados 2 a 2? Seria o nome de subconjuntos de dois elementos que eu poderia escolher aqui. Então, eu poderia escolher as duas primeiras letras. Então, repara que uma vez que eu escolhi AB, se eu escolhesse BA, seria o mesmo subconjunto. Então, posso escolher AB, AC, AD. Então, nesses três aqui, garantindo que a letra A estaria no conjunto. Também poderia escolher BC ou BD, garantindo que a segunda letra B esteja no conjunto. Então, como eu já contei aqui AB, eu não contaria AB aqui de novamente. E por fim, garantindo que a letra C estivesse, só sobraria o subconjunto CD. E se eu pensasse agora para fixar a última letra D, eu já teria todos os subconjuntos possíveis aqui. Então eu teria um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos possíveis com dois elementos. Então a combinação de 4 tomados 2 a 2 dá 6. Que equivale aqui eu fazer M igual a 4 e R igual a 2. Seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, que daria 6. Então vamos ver uma aplicação aqui. Então imagine que foram marcados 5 pontos sobre uma reta e 8 pontos em uma reta paralela. Quantos triângulos podem ser formados com vértices nesses 13 pontos? Então, para eu formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos. Se eu escolho, por exemplo, um dos 5 pontos na primeira reta,
eu tenho duas escolhas. Ou o triângulo vai ficar com uma aresta na mesma reta, se eu escolhesse um outro ponto desses 5, ou ele ficaria apenas com um vértice nessa reta, se eu escolhesse os outros 2 pontos dentre os 8 pontos da reta paralela. Então, na realidade, para eu construir um triângulo, eu só preciso que os 3 vértices não estejam alinhados. Então, eu não posso escolher os 3 pontos na mesma reta. Então, a gente tem duas possibilidades: escolher 2 vértices na reta R e um na reta S, ou então escolher 2 vértices na reta S e um vértice na reta R. Então, no primeiro caso, a gente escolheria 2 vértices, um total de 5. O total seria combinação de 5 tomados 2 a 2. E depois escolheria o terceiro dentre os 8 vértices, seria combinação de 8 tomados 1 a 1. Então o total seria esse produto aqui. Ou no segundo caso, eu escolheria os 2 primeiros entre os 8 vértices da reta S e escolheria o terceiro vértice dentre os 5 vértices da reta R. Então o total seria o produto aqui. Então, como essas duas possibilidades aqui são disjuntas, né? Eu escolho uma ou escolho a outra, o total de possibilidades eu vou somar o total de possibilidades em cada caso. Então o total vai ser o primeiro produto mais o segundo produto aqui, um total de 220 possibilidades. Outra aplicação: de quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres e um grupo de 7 homens e 4 mulheres. Então a gente quer escolher um grupo que tenha pelo menos 2 mulheres. Então eu tenho 4 mulheres, então pode ter 2 ou pode ter 4 mulheres. Quer dizer, 2, 3 ou 4 mulheres, no mínimo 2. Então a gente pode dividir as possibilidades em conjuntos disjuntos, ou seja, eu vou ter um desses 3 casos aqui. Eu escolho 2 mulheres, aí para ter 7 no total, para ter 6 pessoas no total, eu escolheria mais 4 homens, ou eu escolheria 3 mulheres para completar mais 3 homens, ou eu escolheria 4 mulheres para completar mais 2 homens, para completar o total de 6. Então, para eu escolher 6 pessoas com no mínimo 2 mulheres, necessariamente eu estaria num desses 3 casos. Então, no primeiro caso, o total eu teria que escolher 2 mulheres no total de 4, num grupo de 4, e escolher 4 homens no total de 7. No segundo caso, eu teria que escolher 3 mulheres no total de 4 e 3 homens no total de 7. E na última possibilidade eu escolheria, no caso aqui, 4 mulheres no total de 4 e 2 homens no total de 7. Então, o total de possibilidades seria a soma aqui desses 3 produtos. Então vamos voltar no problema que a gente já conseguiu resolver usando só permutação. Então, de novo, de quantos modos podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas? Então, se a gente escolhe um grupo, o outro está automaticamente definido. E a gente poderia escolher um grupo de 4 pessoas, no total de 8. O total seria combinação de 8 tomado 4 a 4. O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é o seguinte. Então, se a gente
imagina que a gente escolheu um grupo A de 4 elementos dos 8. Então sobrou um outro grupo B de 4 elementos. A gente também poderia ter escolhido o grupo B, e nesse caso sobraria o grupo A. Então seriam escolhas diferentes, combinações diferentes. Na primeira eu escolhi o grupo A e na segunda o B, mas me daria aqui a mesma divisão em dois grupos. Então cada divisão dessas foi contada 2 vezes. Logo eu tenho que dividir o número total de divisões por 2. Então o total seria a combinação de 8, 4 a 4 dividido por 2. Então daria 35, que é o mesmo resultado que a gente já viu anteriormente. Então vamos ver aqui o último tipo de problema. Então considere o seguinte exemplo: de quantas maneiras é possível comprar 4 sorvetes em uma loja que oferece 7 sabores? Então, como a gente já viu combinação, né? A gente poderia pensar que o número de maneiras possíveis seria o número de subconjuntos de 4 elementos dos 7 sabores. Só que aqui, em princípio, a pessoa poderia, de repente, se ela gostasse, comprar os 4 sorvetes do mesmo sabor. Então isso não corresponderia a um subconjunto, porque eu estou repetindo elementos. Então a gente vai ter que adotar uma outra estratégia para resolver esse tipo de problema. Então vamos denotar por x, subíndice k, o número de sorvetes do késimo sabor. Então a gente tem que ter um total de 4 sorvetes. Então x1 mais x2 até mais x7 tem que ser igual a 4. Então o número de soluções inteiras dessa equação corresponde ao número de maneiras que podemos comprar os 4 sorvetes. E a gente pode usar um truque para resolver esse problema. A gente vai imaginar que cada variável dessa é uma casinha. E cada sorvete, cada um dos 4 sorvetes que a gente vai comprar vai ser uma bolinha, uma bola. Então o problema vai consistir em dividir essas quatro bolas nessas 7 casas. Então vamos fazer graficamente assim para ficar melhor. Então eu tenho aqui as 7 variáveis, cada uma representando o sabor, e as 7 casinhas aqui correspondentes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então imagina que eu comprei um sorvete do primeiro sabor, não comprei do segundo, comprei um do terceiro, um do quarto, não comprei do quinto, comprei um do sexto e não comprei do sétimo. Então graficamente isso corresponderia a essa disposição. Então coloquei uma bola aqui na primeira casa, uma bola na terceira, uma na quarta e uma na sexta. Teria um total de 4 bolinhas. Então se eu representasse a solução aqui, poderia, por exemplo, não comprar nenhum do primeiro sabor, comprar 3 sorvetes do segundo sabor, nenhum do terceiro, nenhum do quarto, nenhum do quinto, e comprar um do sexto. Então teria 4 bolinhas aqui no total, só que 3 estariam aqui na segunda casa e uma na sexta. Então quantas configurações dessa daqui de casinhas e de bolinhas a gente pode ter? E se a gente souber calcular esse número, a gente conseguiria resolver o problema. Então cada configuração
corresponde aqui uma permutação entre cada bolinha e as barras aqui que fazem a divisão. Então tem um total de 4 bolinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Então cada permutação que eu fizer das 6 barras e das 4 bolas vai me dar uma solução distinta aqui, uma configuração dessa maneira aqui. E a gente já sabe calcular, né? É o tipo de permutação com nem todos os elementos distintos. Então teria aqui um total de 10 objetos, 4 bolinhas indistintas ou repetidas e 4 barras indistintas ou repetidas. Então seria 10 fatorial dividido por 4 fatorial dividido por 6 fatorial, que daria 210. Então observa ainda que esse número aqui seria a mesma coisa que eu combinar a combinação de 10, 4 a 4. Então esse tipo de problema quando a gente quer contar maneiras em que a gente pode repetir elementos, é o caso que a gente chama de combinações completas. E a gente tem a expressão geral, né? Uma seleção não ordenada com repetição de P objetos em um conjunto de N elementos é chamada de uma combinação completa de classe P de N objetos. Então, o número de combinações completas de classe P de N objetos é denotado por CR subíndice P, superíndice P, subíndice N, e é dado aqui, como a gente viu, por permutações repetidas, né, com total aqui de P mais N menos 1, P repetições e N menos 1 repetições, que é a mesma coisa que a gente calcular a combinação de P mais N menos 1 elementos tomados P a P. Então, para finalizar, né, algumas dicas para resolver problemas de análise combinatória. Então, em muitos casos, a gente tem que utilizar simultaneamente as noções de combinação, permutação e arranjos para resolver um problema de contagem. E a gente tem que analisar todas as restrições. Então, como as restrições variam muito de problema para problema, em geral a gente não tem uma receita que dê certo em todo problema. O que geralmente facilita é a gente começar pela maior restrição, ou pela decisão mais restritiva. E se o problema for muito complexo, a gente pode tentar separá-lo em casos, né, que formassem subconjuntos disjuntos, como a gente fez em alguns exemplos. Então a gente tem aqui duas referências, se alguém tiver interesse de ver, também são livros de ensino médio, mas tem esse conteúdo muito bem explicado.